Batemos 1.000 seguidores e o Capitão Carisma vai imitar a maior galinha da história. Vem ver. Tudo sobre o UFC deste sábado. Manel Cap e Kyoji Horiguchi. Vem ver. Já faz 4 dias, eu sei, mas temos que falar sobre o UFC Casabranca. Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de Três Tapinhas, mais uma vez, como sempre, toda quinta-feira, eu, Barbie e Meloto, aqui dessa vez não temos Thiago, vem que, ó, UFC Vega 119, Manel Cap versus Kyoji Horiguchi, tem também ressaca do maior evento da história, o UFC Casabranca, e tem o Barbie imitando a maior galinha de todos os tempos. Desde a pré-história, desde a formação da Terra há 4,5 bilhões de anos. A maior galinha de todos os tempos. Por quê? Porque batemos 1.000 seguidores. Então já deixa o seu like, porque ele é fundamental pra gente. Você que está vendo pelo YouTube, né, dá esse like na confiança. Ah, Rampazzo, mas eu achei o programa ruim. Aí você vai dar o dislike, tá tudo certo. Mas deixa o like de saída, ok? Você que está vindo pelo Spotify também, sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Vai lá no YouTube também, dá o likezinho ali, se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar agora a 1.100. Quando a gente chegar a 1.100, o Barbie vai aparecer fazendo bunda lelê. Bunda lelê aqui nos Três Tapinhas, ele prometeu isso. E vamos começar com o UFC Freedom. O UFC Freedom faz tempo. A gente tinha um tema, quem é a mais raiz aqui nos Três Tapinhas, lembra de um quadro que chamava Espinho na Garganta. A gente matou o Espinho na Garganta para tristeza do Barbie, ele é saudoso desse quadro há muito tempo, o Barbie adoraria ficar falando de eventos passados, mas eu e o Meloto vencemos por 2-1 essa briga aí, porque, cara, já é quinta-feira, você já está olhando para o sábado, foram 4 dias falando do evento passado, né? Você já viu tudo em outros canais vizinhos aqui, dos nossos colegas, tudo. É estranho ficar falando de uma coisa que já passou, sendo que o podcast está indo ao ar na quinta-feira. Contudo, número 1, este evento, o UFC Freedom, foi no domingo, e não no sábado. Então tem um dia menos de distância aí. Número 2, há argumentos para cravar este evento como o maior da história da franquia. Como o maior evento da história do esporte. Há argumentos. Então precisamos falar dele, e trouxe não o Espinho na Garganta de volta, jamais, mas trouxe o UFC Freedom, o UFC Casabranca para o mito ou verdade. Poatan não é um peso pesado, e se ficar lá, vai ser amassado pela imensa maioria dos lutadores top 5. Mito ou verdade? Começa você, Barbie. E além de responder essa pergunta, diga mais o que você quiser sobre Poatan e sobre a luta. Por favor, o microfone é teu, capitão. Senhoras e senhores, eu vou pedir a paciência de vocês um instante, porque eu quero dar uma checada no ranking só para ter certeza de qual é o top 5 da categoria dos pesos pesados hoje em dia. Só para ter certeza que eu não vou falar nenhuma bobagem. Então, eu vou te falar assim, que eu coloco um asterisco aí, eu acho que o Poatan venceria o Valdor Cortez Acosta. Os outros 4, mais o campeão, para mim, ele perde. Eu acho que eu concordo com você aqui, mas eu acho que, assim, eu não tenho certeza se eu colocaria tão firmemente que o Poatan não é um pesado. Talvez seja mais uma compilação das habilidades aqui. Eu acho que ele é perfeitamente um meio pesado. Eu acho que é uma categoria que ele é forte fisicamente, é uma categoria que ele tem tamanho, que ele tem envergadura, que ele funciona muito bem. Eu acho que nos pesos pesados, o que ficou muito claro pra mim foi que o queixo dele não tá tolerando, né? Tipo assim, claro que é o Gane é um cara super forte, mas ele nunca foi um cara de muito poder de nocaute. A esmagadora maior parte dos nocautes dele dentro do MMA, mais especificamente dentro do UFC, vieram através de um grande volume de golpes sendo colocado, de várias combinações que foram minando o adversário aos poucos. O Poatan morreu para um jab de encontro. Claro que esse golpe teve muito poder de nocaute. Eu não estou falando que eu poderia entrar ali e aguentar essa parada. Mas a coisa só piora, né? Você compara o que o Gane bate com o que o Aspinall bate, ou o que o Pavlovich bate,
é outro nível. Barbie, só uma provocação que eu quero fazer para você continuar e me responder, enquanto eu saio aqui do meu escritório e vou para o estúdio de Três Tapinhas, tá? Eu estou indo para lá agora. O fato do Poatan estar mais pesado não pode ter deixado ele mais lento? Isso não pode ser um problema para ele na categoria? E outra coisa, o queixo que você falou, não é um problema com o queixo que pode ser, o Poatan está ficando mais velho, que pode ser um calcanhar de Aquiles do índio, ser mais vulnerável numa categoria peso pesado do que na médio ou meio pesado? Vai lá, Barbie. Com toda certeza, e queixo é uma dessas coisas que, assim, a gente pode tentar arranjar muitas justificativas. O Poatan, quando cortava para os médios, parecia ter mais vulnerabilidade do que nos meio pesados, e agora ele só está enfrentando caras que são muito fortes. Mas é interessante isso que você falou do peso dele, porque ele bateu mais pesado do que o Ciryl Gane. O que para mim foi uma coisa muito, muito chocante, muito impressionante. E o processo de adaptação normalmente é lento. É por isso que eu acho que essa questão do cara subir de categoria já enfrentando o melhor lutador da categoria, muitas vezes é sujeira por conta disso. Lembra quando o Poatan subiu para a categoria dos meio pesados? Ele fez a luta contra o Ian Blachowicz, que foi a pior performance dele na categoria inteira, sabe? Porque ele cansou, ele não conseguiu ser efetivo, parecia que o poder de nocaute dele não tinha subido com ele. Tiveram vários fatores ali que fizeram a gente pensar, o Poatan não vai chegar exatamente longe nessa categoria. E ele chegou super longe na categoria dos meio pesados, né? Então esse processo de adaptação leva um tempo. Quanto mais pesado, menos a idade pune, né? Mas o Poatan nunca teve o melhor queixo do planeta, e se isso aqui foi um indicativo de como que o queixo dele vai sustentar nessa categoria contra caras que batem pesado dessa forma, isso é um mau presságio. Meloto, como que você responde essa sentença, hein? Poatan não é um peso pesado e se ficar lá vai ser amassado pela maioria dos top 5. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Né? Saudações, rapaziada. Aconteceu que uma das coisas que eu imaginei, que era um risco muito grande dele enfrentar o Ciryl Gane e acabar sendo nocauteado. Quem checar o vídeo aí atrás, eu tava temendo isso por dois fatores. A incógnita, que era ele atuar nos pesos pesados, que eu nunca tinha visto, e agora eu vi. E a outra é o fator da idade, que tava, a qualquer momento ele ia desacelerar. E pode ter sido agora, ainda mais com os danos que ele sofreu. Acho que ele não consegue vencer o Pavlovich. O Gane, numa revanche, se ocorrer, vai ter menos chances ainda. O Valdo Cortez Acosta é menos técnico que o Poatan, mas é um brutamonte, né, gente? Não sei se o Poatan consegue passar por ele. Eu acho que ele tem mais chances de vencer o Rocket, de todos a galera do top 5. Eu acho que eu iria nele. Eu sei que tem um antijogo aí, mas o Rocket em pele é muito kamikaze às vezes. Eu acho que o Poatan poderia capitalizar. E o Volkov não tem muito senso de urgência, e é muito de controle e volume. Isso eu acho que favoreceria o Poatan, que teria menos risco de ser nocauteado. Então, contra o Volkov, eu acho que o Poatan venceria. Agora, ele não é a categoria dele. Ele tem que, se ele quer ter mais longevidade, eu acho que ele teria que continuar nos meio pesados. Ele estava bem ali, né? Agora, claro, ele tá tentando fazer história, justifica continuar nos pesados. Eu acho que ele pode tentar mais uma corrida, porque assim, ele é do kickboxing. No kickboxing é muito do ganhar e perder. Ele tá acostumado com isso. Ele perdeu muito antes de se tornar um duplo campeão do Glory. E no kickbox eu vi muito isso acontecer com vários outros atletas. Perde, ganha, ganha, perde. Ele tá seguindo um cronograma que a gente tem que se acostumar. O Poatan nem sempre vai vencer as lutas. E em busca da grandeza, eu acho que justifica ele continuar nos pesos pesados, mesmo não sendo a categoria ideal para ele. Olha, antes de mudar de assunto, ainda sobre o Poatan no peso pesado e sobre essa luta, quero dizer que eu errei, né? Meu palpite foi no Poatan. Inclusive, eu fui o único aqui que acreditava mesmo que o Poatan ia vencer, mais numa intuição minha que falhou do que numa análise puramente técnica. Então, parabéns ao Barbie e ao Meloto, sobretudo ao Meloto, que dos dois foi quem cravou que seria nocaute, inclusive. O Meloto estava apostando por nocaute, enxergou esse desfecho aí. E o que eu vou perguntar agora para vocês pode envelhecer mal, porque, né, esse podcast está indo ao ar na quinta-feira, mas o que vocês acham que o Poatan vai decidir fazer?
vai descer ou vai tentar continuar nos pesos pesados? Bom, ele já deu indícios, né? Ele tá querendo a revanche, tentou criar uma narrativa aí, que os golpes que ele levaram, o primeiro jab foi um jab de sorte, e os golpes que ele levou consequentemente depois foram ilegais, na nuca. Desculpa te cortar. Houve golpes ilegais, a gente concorda todo mundo aqui com isso, inclusive foi a discussão em off aqui antes da gente começar a gravar, com o Barbie mais assintoso nessa condenação do Gani, e eu e o Meloto passando um pouco pano, mas realmente houve. Mas o Poatan disse que o jab foi um jab de sorte? Ele falou isso? Falou, foi de sorte. Tá, vocês entendem o meu ranço com o Poatan, né? Continua, Meloto. Eu acho que também tem um pouco de jogar pro público, né? Pra galera ali, tentar criar algo que o público inflame e cria uma narrativa para revanche. Eu acho difícil ela acontecer, mas esse é o caminho que ele vai buscar. Ele não vai voltar pros meio pesados, não, porque ele sabe que nos meio pesados ele vai voltar pra mesmice, né? Defender o cinturão e tal, que é grande coisa também, mas eu acho que ele quer o triplo campeonato, ele tá obcecado por isso. E a forma como ele perdeu, lutador é assim, né? Dificilmente aceita a inferioridade. Então eles vão criar para si próprio uma história de que, cara, eu não perdi porque eu fui inferior, e sim porque o outro, sim, sabe? Então eles vão até o limite, até realmente sofrer um choque de realidade, e o Poatan, pelo jeito, ainda não sofreu. Não, isso é verdade, eu entendo isso, mas Barbie, em que pese os golpes na nuca, dá quase para dizer que o Poatan não foi competitivo. Cara, foi uma bela surra, o Poatan não viu a cor da bola, ele até começou os primeiros 2 minutos ali, ele estava encontrando seus golpes, mas depois, na metade do primeiro round, ele já ficou muito pressionado pelo volume de golpes que o Ciryl estava imprimindo em cima dele. Quando ele resolveu tentar ser ativo de qualquer forma, entrar com um gancho de esquerda, foi quando ele morreu no jab de encontro. Até fiquei meio triste, porque mesmo que tenha sido mérito total do Gane, eu achei que essa luta poderia ter se desenrolado mais, poderiam ter acontecido outras coisas, mas é isso, ele foi muito cirúrgico, acertou um super golpe. Obviamente não foi um golpe de sorte, né? Onde estamos? Onde estamos, sabe? Não existe golpe de sorte, senhoras e senhores. Mas menos ainda quando é um jab, né? Você tá acertando o jab à torta e direito no seu oponente, ele enfia um outro jab na sua cara. Pô, esse jab foi sorte, os outros não. Mas esse aqui não faz nem sentido. Questão dos golpes legais aqui, a gente, como eu falei, a gente discutiu aqui no início do podcast, o negócio é mais ser um problema recorrente na carreira do Gane, porque sempre que ele machuca os adversários, por algum motivo, ele bate na nuca dos caras. Se isso realmente faria uma diferença com o resultado da luta, é difícil saber, e eu vou dizer que, na minha opinião, não. Na maioria dos casos, quando a sequência do nocaute acontece, o adversário já está mais para lá do que para cá, mas não muda o fato que ele é um lutador extremamente irresponsável nesse aspecto, sabe? Porque já tem meia década que existe essa polêmica aqui sobre ele dando golpes ilegais na nuca do adversário, e ele continua fazendo isso. Ele tem 5 nocautes dentro do UFC, e eu acho que teve um que não existiu nenhum golpe na nuca. Um só. Isso aqui, pra mim, é uma estatística muito maluca. Mas, cara, foi uma luta sem competição e eu, honestamente, não acho que deveria existir uma revanche. Eu acho, como o Meloto falou, que o Poatan vai ficar entre os pesados, mesmo que eu não considere que seja a melhor coisa para a carreira dele. Eu acho que é isso que ele vai fazer se ele for continuar lutando. Na minha opinião, essa é uma derrota que o Poatan poderia pendurar as luvas. Honestamente, a não ser que ele queira voltar para a categoria dos meio pesados para tentar novamente se tornar campeão, ele vai ter que ele vai ter que subir a escadinha dos pesos pesados, e aí ele vai ter que enfrentar Alexander Volkov, ou Josh Rocket, Thomas Piral, seria o Gane de novo. A coisa é bem complicada aqui, são pelo menos 2 lutas dificílimas que ele vai ter que vencer para se tornar campeão, no mínimo aqui, sabe? Eu tô sendo extremamente generoso, porque eu honestamente acho que o papo de revanche imediato, eu não imagino isso acontecendo, não. Bom, a sentença desse mito ou verdade foi: Poatan não é um peso pesado e se ficar lá vai ser amassado pela imensa maioria do top 5. Segundo mito ou verdade, Topuria não é um peso leve e se ficar lá vai ser amassado pela imensa maioria do top 5. Mito ou verdade, Meloto? Bom, eu começo já dizendo que é mito, porque ele já venceu 2 caras, pelo menos, do top 5, que é o Charles e o Holloway, e não foi
Assim, não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória com V maiúsculo. Creio que ele venceria também. Desculpa te cortar. Se ele venceu 2, se ele perde dos outros 3, a imensa... Bom, não é a imensa maioria, é apenas a maioria. Ok, tá, você tem razão. Então faz sentido a tua chancela de mito. E eu ainda iria complementar que o outro top 5 que tem ali, um dos outros 3, é o Benoit Saint-Denis, que para mim ele também, talvez de todos, é o que ele mais teria chance de ganhar, e acho que venceria. Arman Tsarukyan e o Justin Gaethje, né, agora o Justin Gaethje venceu ele, eu acho que o William continua sendo o favorito contra o Gaethje numa revanche, embora a gente não saiba mais como vai ser esse retorno, em que condições, né, a gente vai ter que aguardar como vai ser a nova versão do Topuria, que não deve ser em 2026, só em 2027, mas eu creio que ele venceria o Justin Gaethje numa revanche. E o Arman Tsarukyan, bom, pelo antijogo, talvez seja o cara que de todos, na teoria, teria mais chances de ganhar dele. Mas eu não vou surfar no momento. Eu acho que o Ilia Topuria tem muito poder ainda. Esse cara, a gente não pode já cravar isso, que ele não venceria a galera ali. Eu acho que ele continua sendo favorito contra todo o top 5. Ô, Barbie, eu quero te dizer o seguinte, passar uma bola para você responder isso, se é mito ou verdade. Eu discordo do Meloto, eu reconheço que eu estou surfando no momento, que eu estou julgando o Topuria por uma luta, eu estou fazendo isso, que eu estou, decretando o fim dele como um lutador espetacular, soberbo, invencível. Invencível ninguém é, mas eu me decepcionei amargamente. Eu nunca imaginaria ser capaz de prever a luta do jeito que ela transcorreu. Eu nunca imaginaria ele perdendo pro Justin Gaethje. E aí, cara, eu começo a olhar o tamanho dele, que aquele punch matador não converteu, não vai converter direito ali. Nossa, cara, eu desembarquei do hype com todas as minhas forças. Posso estar sendo precipitado, admito. Posso estar sendo emocionado, admito, mas estou. Diga, Barbie, você concorda comigo ou com o Meloto? Eu concordo com os dois. Discordo com os dois. Qual que é o negócio? Eu acho que existem duas afirmações diferentes aqui. Porque eu não acho que o Topuria seja um peso leve legítimo, eu acho que ele só tem uma diferença de tamanho para todo mundo ali, uma diferença muito clara, que é uma coisa que pode levar a derrotas que em condições iguais não aconteceriam. Mas, por outro lado, eu acho que ele bate em praticamente todo mundo da categoria. Eu, inclusive, não sei se eu apostaria no Justin Gaethje numa revanche. E eu acho que uma outra coisa que vale colocar aqui pra frente é que eu achei, cara, eu assisto esse esporte há muito tempo, ok? Eu já vi incontáveis lutas. Provavelmente a estratégia e a execução do Justin Gaethje estão no meu top 1. Sabe? Porque foi uma questão aqui da melhor performance da carreira do Gaethje combinada com uma estratégia perfeitamente colocada para vencer aquele cara. A gente vai entrar mais em detalhe a respeito disso mais tarde no podcast, mas assim, eu não acho que seja uma coisa absurdamente reproduzível, sabe? Eu não acho que foi o Gaethje da luta contra o Paddy Pimblett que entrou lá e deu uma surra no Topuria. Ele estava incrível, muito bem fisicamente, colocando todas as armas para jogo. Então eu não condeno muito aqui, sabe? O Topuria perdeu, o Topuria tomou uma surra. Eu tô mais preocupado em como que o dano causado pelo Justin Gaethje vai se estender pela carreira dele, porque, bicho, ele saiu da luta cego, sabe? O olho esquerdo dele estava completamente destruído, dava para você ver que o osso estava quebrado, a orbital lá quebrou. Isso aqui são as coisas que eu fico preocupado, mas eu tenho certeza que o Topuria rende demais como peso leve, mesmo que ele não tenha o tamanho adequado para essa categoria. Ele é um peso pena. O fato dele conseguir ter sucesso na categoria peso leve de qualquer forma é ainda mais prova da incrível capacidade dele como lutador. Mas ele tá sendo desfavorecido contra todo mundo. É um caso diferente do Islam, por exemplo, que subiu para a categoria dos pesos médios e ele era do mesmo tamanho do Jack Della Maddalena. Exatamente a mesma coisa. O Topuria é um peso pena. Tá subindo de categoria, cedendo vantagens para os adversários. É isso, é a vida. Eu achei, quando ele subiu já contra o Charles, eu achei uma decisão estranha. Achei uma decisão até ruim, porque ele não era nem um peso pena grande. Mas, enfim, vida que segue.
UFC Vega 119, Cap versus Horiguchi. Pois é. Temos um evento novo este sábado. Cavaleiros e Brutamontes, por favor. Donzelas e Desdonzeladas, por favor. Lembrando que nota de teto do evento passado, do UFC Free, do UFC Casabranca, eu havia dado 7 como nota de teto. Nota final do evento, obviamente, 7. Foi um evento espetacular. 7 lutas, 7 nocautes. Lutas impressionantes. Com reviravoltas em algumas delas, com zebras em outras, na verdade em uma, né, uma grande zebra só na última. Um evento espetacular. Tá vendo? Veja bem, se o card tivesse sido nota 10 e o evento tivesse entregue essa qualidade que este evento teve, teríamos um exemplo de um evento nota 10. Porque aí foi 7 de 7. Nota máxima para o UFC Casabranca. E para o UFC Vega 109, Cap versus Horiguchi, estou dando nota de teto 4. Meloto, por favor, que horas começa este evento? Temos um evento com card preliminar de novo. E qual a primeira luta, Melotíssimo? Bom, o evento está previsto para começar às 18 horas no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Shane Collins contra o Otari Tanzilov. Estados Unidos contra Geórgia, 2 lutadores que estão estreando no evento. O Shane Collins invicto 7-0, o Otari, né, um georgiano, nocauteador, já lutou no Contender, foi derrotado lá pelo Josias Musasa. E é isso, vão ter oportunidade aí de abrir o card preliminar do UFC. Luta de estreantes aqui com o Shane Collins sendo uma tremenda promessa do MMA, um cara com ótimo boxe, mãos pesadas, tá vindo aí de uma sequência de vitórias por nocaute. Também ótimos chutes, um cara que me lembra até o Conor McGregor, no sentido que ele dá uns chutes bem estapafúrdios, né, esses chutes podados, e ele volta já preparado para boxear, que era uma coisa que o Conor fazia muito bem, que era utilizar os chutes para preparar as mãos. E conseguindo, dessa forma, induzir o adversário a pensar, essa é a minha hora de atacar, e aí ele contragolpeia com seu boxe. Até o momento, fiquei muito impressionado com as performances dele, já vou dizer que meu palpite aqui é nele. Do outro lado, a gente tem o Otari Tanzilov, que é um cara que já lutou no Dana White com o Contender Series contra o Josias Musasa, e eu vou dizer que essa luta no Contender Series, ela envelheceu mal, porque o Musasa dentro do UFC, ele foi bem decepcionante, e se mostrou um lutador bem imaturo, mesmo que ele seja fisicamente muito forte, sabe? O Maio Tanzilov, ele é um cara forte fisicamente, também tem bons chutes, mas diferentemente do Shane Collins, eu acho que ele é um cara bem desequilibrado com os chutes dele, acho que ele não prepara muito bem, ele é melhor quando ele consegue atacar com as quedas, quando ele consegue colocar o adversário para baixo, trabalhar seu ground and pound. O que eu imagino que aconteça nessa luta aqui, seja que o Shane Collins vai conseguir trabalhar seus socos por cima dos chutes do adversário e conseguir dessa forma dominar os momentos de trocação. Aqui eu não tenho certeza muito como é que a defesa de quedas do Shane Collins contra um oponente desse nível de quedas, mas eu imagino que ele vença sem muitos problemas. Acho que ele é um favorito bem razoável, meu palpite está nele. É isso aí, o Collins favorito nas casas de apostas, né? 1.55 ali, a média dele, as odds. E depois a gente vai ter a luta do irmão do Edman Shahbazyan, né? O Leon Shahbazyan, estreando no UFC, vai enfrentar outro estreante também, que por acaso também é um georgiano, o Levan Shokeli, ou Shokeli, enfim. Favoritismo tá com o georgiano, né? O Shahbazyan aí não tá com muito crédito. O que podemos esperar dessa luta, Barbie? O irmão do Shahbazyan aí, né? Que pelo que eu vi é mais velho que o próprio Edman Shahbazyan. Podemos esperar alguma coisa dele? As casas de apostas não estão apontando nada. Cara, então eu acho que as odds estão bem certas nesse sentido, com o Leo Shahbazyan sendo bem azarão. Ele já fez uma passagem aí no Contender Series, onde perdeu para o Phil Hall, isso foi em 2019, já faz bastante tempo. E, cara, ele é um cara muito alto, tem um vigor físico, tem bom poder de nocaute, mas ele não tem a perícia na trocação que o irmão dele tem, não tem a precisão nos golpes, não tem o poder de nocaute, tem um certo poder de nocaute, mas não da mesma forma que o irmão dele. E até o momento, cara,
O que ele fez fora do UFC, fora do Contender Series até. Ele perdeu outras lutas, conseguiu engatar aí uma sequência de 4 vitórias consecutivas, todas elas por finalização, 3 delas por guilhotina, contra uma competição de nível baixíssimo. Ele perdeu lutas fora do UFC contra o Ryan Loder, que entrou no UFC e inclusive não teve as melhores performances do mundo. Acho que, não sei muito bem por que ele está sendo chamado aqui, mas o adversário dele, o Levante Chokeli, também não tem o melhor dos cartéis, não é o melhor dos lutadores, é um cara que já teve passagens pelo Bellator, onde toda vez que ele tentou subir o nível, ele perdeu a luta de uma forma, inclusive, bem, assim, acachapante. Tá vindo de uma vitória apenas, perdeu em 2024 para o Lorenz Larkin, mas eu acredito que ele seja favorito aqui. Acho que é um cara com boas quedas, acho que é um cara com uma trocação decente, forte fisicamente. Acho que essa é uma luta que não muito de nível UFC, vamos dizer assim, dessa forma, mas tendo 2 trocadores, eu vou apostar no cara que eu considero que tem os melhores fundamentos, que tem mais cardio, porque o Shahbazyan, assim como o irmão, ele não consegue chegar no terceiro round na mesma intensidade que ele começa, e ele não é um cara que tem a explosão do irmão para compensar essa falta de cardio, sabe? Então o meu palpite está indo no Levante Chokeli. Muito bem, né? E a próxima luta aí, o nível já sobe um pouco, a gente vai ter a luta feminina entre a Carol Rosa contra a Luana Santos, 2 ranqueadas do peso galo, ambas vindo de vitória. Agora sim, né, Barbie? Podemos dizer que é uma luta interessante, né? Uma luta bem interessante. Peso galo aqui, a Carol Rosa sempre competiu nessa categoria, a Luana Santos subiu depois da derrota dela para Casey O'Neill e teve ótimas performances nas últimas 2 lutas. Eu hypava muito a Carol Rosa quando ela entrou no UFC, achava que ela tinha um volume de golpes muito alto, ela tinha bons chutes baixos, bom poder de nocaute, estava trabalhando bem as quedas e o jogo de solo como necessário, como ela mostrou na vitória dela em cima da Joseline Edwards, mas o que vem acontecendo é que ela não vem correspondendo muito às expectativas, sabe? Ela ainda tem um grande volume de golpes, ela ainda tem os bons chutes baixos, mas a defesa de quedas dela não está correspondendo muito bem. Ela não tem uma defesa muito boa também em pé, perdendo para lutadores que, na minha opinião, não são das melhores do mundo também, sabe? A última derrota dela para Evelyn Pérez foi uma coisa extremamente desencorajadora, na minha opinião, para uma lutadora que não tem muito além de algumas boas quedas. Ela venceu nessa última Nora Cornor, está enfrentando a Luana Santos, que é muito mais uma lutadora de jiu-jitsu do que uma lutadora de MMA completa, sabe? Ela tem uma trocação interessante, ela tem bons chutes frontais, ela tem um jab legal, mas ela basicamente quer colocar a luta para baixo e trabalhar lá, é o que ela faz de melhor, é onde ela é realmente boa, e nisso aqui chega a ser um confronto, até quase um confronto estilístico, com a jiu-jiteira tentando enfrentar a trocadora. Eu vou dizer que a Luana não é a melhor lutadora em termos de wrestling também não. Ela é boa, mas não é a melhor. Mas aqui eu achei a Carol realmente decepcionante no quesito da defesa de quedas dela. Não conseguiu se levantar de forma alguma. Acho que ela não tem o melhor jiu-jitsu entre as duas. Acho que vou aqui... Imagino que a Carol Rosa seja a favorita para essa luta, mas eu vou apostar na Zarone, sendo a Luana Santos, por conta do casamento estilístico, por conta que... Conseguindo as quedas, a Carol Rosa é meio tartaruga no solo, não se levanta muito bem, não consegue ter essa explosão, ainda mais contra uma lutadora no talento, a habilidade que a Luana Santos tem no chão. E se a luta ficar em pé, eu não acho que a Carol Rosa tenha a capacidade de definição ou até mesmo o poder suficiente para fazer com que seja algo que uma queda e 2 minutos de controle no solo não compensem. Foi assim que aconteceu na luta dela contra a Evelyn Pérez. Ela estava sendo quedada no meio do round, mas ela não tinha feito muita coisa para vencer o round até ali. Então o meu palpite nessa luta vai ficar com a Luana Santos. Palpite na zebra, Luana é levemente zebra para essa luta. E depois a gente vai ter uma luta que o nível provavelmente cai um pouco em termos de relevância também, entre o Michael Aswell Jr. contra o Gaston Bolanhos. 2 lutadores que não vivem boa fase, né, vindo de derrota. O Aswell, curiosamente, eu tava vendo o cartel dele aqui, ele foi campeão do Fury FC, vencendo o Nate Richardson. O Nate Richardson, para quem não sabe, foi o último homem a vencer o Diego Lopes, antes do Diego Lopes entrar no UFC. Uma curiosidade aí sobre o Michael Aswell Jr. E o Gaston Bolanhos veio do Bellator, né? Um bom striker aí, para nível Bellator, no UFC ainda não mostrou a que veio. Favoritismo, pelo que eu vi nas casas de apostas, está com o Aswell, e não é pouco, favoritismo grande.
E aí, Barbie, concorda com isso? Eu concordo, eu acho que o Gaston Bolanos é um lutador bem desqualificado a nível de UFC, mesmo que ele tenha aí uma vitória, 2 vitórias na verdade. Até o momento eu acho que ele mostrou muitíssimo pouco e toda vez que o nível subiu, ele foi dominado pelo adversário, seja através de quedas ou de um jogo de trocação. Ele é mais trocador, consegue colocar umas quedas aí para jogo quando a oportunidade aparece, mas os lutadores que ele venceu também são lutadores de nível muito baixo. Do outro lado, o Michael Aswell Jr., ele perdeu as lutas, ele perdeu a luta que ele fez no Contender Series 2024, perdeu a estreia dele contra o Bolaji aqui, perdeu a última luta contra o Luke Riley, que também não tem muita experiência dentro do evento, e a única luta que ele venceu foi contra o Lucas Almeida, que entrou com a mão quebrada, né? Isso aqui a gente não pode negar. Mas as lutas que ele fez, a forma que ele lutou, já mostraram muito mais do que o Bolanos mostrou em derrota e até mesmo em vitória. Eu acho que o fato dele ter conseguido dar uma luta dura pro Luke Riley, dele ter conseguido colocar seu boxe para jogo, conseguido colocar jabs, golpes no corpo, isso aqui mostrou mais do talento dele do que qualquer outra vitória que o adversário dele possa ter tido. Na minha opinião, o Bolanos está competindo fora de nível UFC, dentro do UFC. E toda vez que ele tenta subir o nível, ele é varrido para fora do mapa. O Michael Aswell Jr., ele está competindo no nível decente e ele está se mostrando competitivo mesmo em derrota. Então eu acho que aqui é uma luta mais de trocadores e eu vejo o Aswell Jr. sendo melhor entre os dois, com mais velocidade nas mãos, mais poder de nocaute, melhor jab, melhores golpes no corpo. Acho que ele vai colocar pressão no adversário, sufocar ele aos poucos e conseguir eventualmente um nocaute. Muito bem, depois brasileiro na área. Alan Nascimento, Alan Puro Osso, enfrentando o Mitch Raposo. Agora o nível subiu, né, Barbie? Mitch Raposo aí vindo de vitória. Ele que perdeu as 2 lutas que ele fez, não sei que ele perdeu, foram por decisão dividida. Enquanto o brasileiro aí tá vindo com 4 vitórias consecutivas. Brasileiro favorito, e creio que não sei se tu vai discordar, né, Barbie, mas não vai ser o Alan Nascimento realmente é um lutador melhor, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Cara, essa é uma luta mal casada. Não tem como evitar falar disso. O Alan Nascimento deveria estar competindo muito acima do nível que ele está competindo nessa luta. O cara está vindo de 4 vitórias consecutivas, boas vitórias, com boas performances, e está lutando com o Mitch Raposo, que está com um cartão negativo dentro do evento. Ele deveria estar pegando um lutador ranqueado. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Alan Nascimento deveria estar vindo 5 vitórias consecutivas, porque eu também achei que ele venceu o Tagir Lambekov, que seria a estreia dele no evento, o que faria com que ele fosse invicto dentro do UFC. Enfim, águas passadas a gente deixa pra lá, mas não muda o fato que essa luta é desnivelada, sabe? Alan Nascimento é um cara extremamente shootbox, no sentido que ele vai pra frente, é um cara alto, é um cara longo, mas ainda assim é um cara extremamente agressivo, bons chutes baixos, bons jabs, boas combinações, se vale muito de queixo, não tem a melhor defesa do planeta, mas queixo é uma coisa que ele tem, não tem a melhor defesa de quedas também, mas é um cara que reverte posições muitíssimo bem, trabalha por baixo muitíssimo bem, ataca com finalizações. A luta dele contra o Jafel Filho, eu acho que foi o melhor exemplo disso, porque o Jafel é um cara muito bom no solo, e ainda assim ele foi raspado várias vezes, foi dominado no chão pelo Alan Nascimento por osso, que se mostrou um nível muito acima. O Mitch Raposo, cara, ele é um wrestler decente que não tem muito bom controle posicional, é um cara explosivo, mas não tem uma trocação das melhores. Eu realmente fico sem entender onde que a esperança dele está aqui. A não ser que ele consiga colocar a luta para baixo, consiga um controle posicional muito forte contra um cara que praticamente não foi controlado por ninguém desde que ele entrou no UFC. Isso que me surpreenderia muito, mas esse é meio que o caminho da vitória, porque eu já vi o Mitch Raposo tentando lidar com um oponente muito maior do que ele, e ele não conseguiu fazer muita coisa, ele não conseguiu trocar bem, ele não conseguiu explodir para cima do adversário. Eu acho que o Alan vai vencer essa luta em pé, eu acho que ele vai vencer essa luta no chão, eu só não acho que ele vai vencer essa luta nas transições, sabe? A luta indo pro chão, tipo, ele não vai dominar as interações de wrestling aqui, mas ele vai vencer essa luta, não importa onde ela seja. Então meu palpite vai ficar com Puro Osso. Toda a nossa narrativa foi em torno de uma vitória, assim, muito... não tem muita surpresa, né? Só que agora, depois que o Topuria perdeu, né, gente? A gente fica até meio sem... E agora, né? Será que aqui também vai ter uma luta onde um vencedor vai vencer facilmente mesmo, né? A gente fica até meio receoso agora falar isso. Mas é isso, favoritismo grande mesmo do brasileiro. As últimas 3 derrotas do brasileiro também foram por decisão dividida. Então,
tá vencendo caras melhores aí, justifica mesmo o favoritismo. E agora, mais uma Brasil na área de novo, né? Bia Mesquita, gente. Uma das, se não a maior lutadora de jiu-jitsu da história, né? Acho que ela é amplamente apontada. Vai estar fazendo mais uma luta dentro do UFC, peso galo assim, com muito potencial de ser campeã. Vai para a terceira luta dela no evento, Barbie. Vai enfrentar a Melissa Mullins. O que podemos esperar? Favoritismo grande para a brasileira, né? Acho que é o maior favoritismo da noite. Barbie, só quero dizer que minha expectativa com essa menina é gigantesca. Depois, como bem disse o Meloto, depois do que aconteceu com o Topuria, eu não duvido de mais nada. Mas estou ansioso por vir tua análise aí. Cara, é uma luta boa para a Bia Mesquita, é uma luta que, mais uma vez, eles estão casando essas lutas aos poucos, subindo o nível para ela, deixando que ela pegar e ela se acostumar a lutar sobre as luzes fortes, né? E essa é uma luta muito boa para ela, porque é contra um adversário que é essencialmente o wrestler. Ela tem aí um boxe decente, mas no geral, toda vez que ela enfrentou um adversário que também troca, ela tomou atraso nesse quesito. A luta dela contra a Nora Cornoli foi um exemplo disso, tomou um tremendo atraso, foi nocauteada. A última luta dela contra a Darva Zelezniakova também tremendo exemplo dela conseguindo quedas, não conseguindo sustentar sua iniciativa no grappling, tomando um super atraso na trocação. Eu imagino aqui que não tenha muito para onde correr. Ela não é uma ameaça muito grande na trocação, ela não é mais forte fisicamente do que a Bia Mesquita e definitivamente não é uma melhor grappler do que a Bia Mesquita, sabe? Eu imagino que ela talvez mostre mais resistência em termos de defesa de quedas do que as últimas oponentes da Bia, mas não muito, sabe? Como eu falei, ela não é como se ela oferecesse uma grande ameaça em pé, sabe? Não é o tipo de coisa, vou parar as quedas e te matar na trocação. É bem capaz que a Bia vença essa luta mesmo trocando. Só uma coisa, Barbie, a Bia Mesquita não deveria estar olhando para frente do ranking e não para trás? O que você achou do casamento dessa luta? Eu acho que assim, eles estão indo com muita calma com ela, mas ela também está tendo lutas casadas muito rapidamente, sabe? Já vai ser a segunda luta dela em 2026, está lutando o quê? Uma vez a cada 3 meses. Se continuar assim, ela vai fazer 4 lutas até o final do ano, e aí ela definitivamente já vai estar lá em cima nos rankings se ela continuar vencendo dessa forma. Então eu acho que é meio que isso, é mais uma questão de pegar experiência do que qualquer outra coisa, porque mesmo que ela seja uma lutadora de jiu-jitsu muito consagrada, ela estreou no MMA muito tarde, mas até o momento, cara, a Bia vem fazendo um trabalho excelente, super prodigiosa em termos de luta de chão, mas também batendo, sabe? Que é uma coisa que a gente sempre quer ver os lutadores de jiu-jitsu fazendo. Pega o domínio posicional, bate no adversário, e é isso que ela tá fazendo muitíssimo bem. Eu imagino que essa luta vai transcorrer da mesma forma que as outras, talvez um pouco mais de resistência em termos de defesa de quedas, mas a Bia Mesquita eventualmente colocando essa luta pro chão, batendo até a finalização aparecer e então finalizando. Imagino uma performance bem tranquila para ela. Bom, Meloto, aí a gente chega no card principal. Confirma para mim, começa às 21 horas, correto? Qual a primeira luta, Melo? Correto, 21 horas, card principal, começando com Milzik Baldazarian contra o Murtazali Magomedov. O Milzik, né, um lutador mais conhecido aí, acabou de perder pro Jean Silva, um striker, né, condecorado, já lutou no K1, disputou o cinturão do K1, no UFC altos e baixos, enquanto o Magomedov vai estar fazendo a estreia dele no UFC, cara invicto aí, nocauteador, finalizador também, nenhuma luta dele foi para decisão, vem de um teste bem executado no Contender Series, nocaute rápido, um lutador que é bem favorito, né, nas casas de apostas, surpreende até, porque ele não tem o nível de enfrentamento dele, ele tá desconhecido, né, até então. Mas é isso, o que podemos falar desse cara aí, Barbê, desses dois aí? Cara, luta extremamente interessante aqui. Eu vou dizer já de uma vez que o Murtazali Magomedov, dos caras que estavam fora do UFC estão entrando agora, talvez seja um dos maiores potenciais que a gente pode arranjar, sabe? Eu sei que o nível de enfrentamento dele não é dos maiores, mas ele vem passando por todo o teste muitíssimo bem. Inclusive, essa luta dele no Contender era contra um cara que tinha 9 vitórias, nenhuma derrota. Ele nocauteou em 1 minuto. Esse cara, depois da luta, o cara que ele venceu, já venceu mais 2, sabe? Então a única derrota dele foi esse nocaute que ele tomou pro Murtazali. E, cara, ele
venceu essa luta por nocaute, definitivamente é um cara bom nesse quesito, mas o forte dele é jogo de solo. Ele é um grappler essencialmente com um bom jogo de quedas, e eu acho que é isso que deveria aparecer aqui nessa luta contra o Messias Bagdasaryan. Eu gosto muito do Meusic, achei ele um cara realmente Muay Thai, no sentido que ele vai bater forte, ele vai chutar forte, muito chute no corpo, muito chute na perna, um cara bem canhoto, assim, que vai atacar com aquele ataque triplo que a gente sempre fala, que é o chute baixo, o chute médio e o direto de esquerda, e às vezes até o chute alto, que são coisas que o movimento do corpo é basicamente o mesmo para começar o golpe, então essas três coisas combinam para criar um ataque que é difícil do adversário prever o que está vindo. E uma coisa interessante a respeito dele é que, por algum motivo, ele sempre luta com a mão direita aberta, e toda vez que ele dá um gancho de direita, é um tapa que ele dá na cara do adversário, sabe? Toda vez. Eu não entendo muito bem por que ele faz isso. Mas é um cara que sofreu aqui com inatividade, principalmente, né? Porque ele enfrentou o Tucker Lutz, estava até indo numa boa sequência. A única derrota que ele sofreu dentro do evento, antes de lutar contra o Jean Silva, tinha sido pro Josh Culibal, em uma luta que ele estava dominando até tomar uma queda e ser imediatamente finalizado, mas ele estava indo muitíssimo bem. É um trocador de alta dinâmica, um cara com muita pressão de golpes, mesmo que não tenha o melhor poder de nocaute, é um cara que tem muito volume e, obviamente, bate com força. Os chutes dele danificam o adversário, mas para essa luta aqui, eu imagino que o Mortazali vai colocar essa luta para baixo em algum momento e vai trabalhar seu excelente jogo de grappling e fazer realmente o Bagdasaryan parecer um peixe fora d'água. Eu acho que vai ser uma luta até tranquila dessa forma, se as quedas acontecerem com facilidade. Se não, a gente vai ter que ver mais aqui como que o Mortazali vai desempenhar em pé, porque é definitivamente um trocador muito forte que ele está lutando contra. Mas meu palpite vai ficar com o Mortazali Magomedov. Quero muito ver o desenrolar da carreira desse menino dentro do UFC. Pois é, quando o Meusic começou no UFC, ele veio com uma expectativa até interessante, assim, ele era elogiado pelo Anderson Silva, eu lembro que ele treinou com a Ronda Rousey, também fez parte de um camp da Ronda há muitos anos, e aí não aconteceu, né, não aconteceu, e agora está servindo como escada para uma outra promessa. Impressionante o ciclo, né, como funcionam as coisas. Então é isso aí, vamos para a próxima. Então André Mascotti é o cara que vai lutar depois. Mais um brasileiro com potencial de cinturão, ao meu ver, hein? No peso mosca brasileiro. Deixa eu ver. Peso mosca, né? Que eu lembro. Peso mosca. Vem de uma boa sequência de vitórias. Para quem não lembra, é aquele cara que levou a mordida, né? No UFC. Enfim, acho que a galera lembra bem dele, né? 4-0 já no evento. Ao meu ver, tá dando um passo pro lado ou para trás contra o Kevin Borjas. Ele é bem favorito nas casas de apostas, né? O brasileiro. O que podemos dizer aí, Barbie? Eu acho que também é uma luta a la Topuria, né? O que podemos dizer? Não tem muito o que dizer do Borjas aí, né? Em termos de nível de equiparação. Eu acho que o Borjas é no máximo um lutador ok. As lutas que ele fez contra a composição que não deveria estar no UFC, ele venceu, mas ele também teve um nível de enfrentamento bem alto, sabe? Ele lutou com o Joshua Van, ele lutou com o Alessandro Costa, lutou com o Silva Daesh, com o Emmanuel Rodrigues. Essa luta contra o Emmanuel Rodrigues, para mim, se destaca porque o Borjas conseguiu um tremendo contragolpe, conseguiu levar o adversário a knockdown, quase definiu a luta, e aí, bom, o adversário, o Emmanuel, obviamente um cara mais bem fundamentado, conseguiu trabalhar seus golpes e eventualmente o nocaute. Mas assim, o nível de enfrentamento do Kevin Borjas para ter essas derrotas é um nível muito alto, sabe? Ele não tá lutando com o Pangarés e perdendo. Então, mesmo que eu considere ele extremamente azarão nessa luta, eu acho que é um cara vivo na luta, sabe? Ele tem um boxe decente, é um boxeador. E do outro lado aqui temos o André Lima, o André Mascotti, está vindo aí com uma sequência grande de vitórias. E inclusive você comentou a questão do Igor Severino, o cara da mordida. O Igor Severino está indo muitíssimo bem fora do UFC. Está se mostrando um lutador de alto calibre. E era o prognóstico, né? A gente falava muito bem dos dois. Pois é, era uma luta excelente, uma luta muitíssimo bem casada na época, e os dois com altas chances de irem muito longe, né? Então, o André Mascotti, que ele traz para mim, o que eu gosto muito dele é como que ele varia muito bem o jogo, porque ele tem um jab muito bacana, ele tem boas combinações, mas também é um cara que quando a queda aparece, ele vai quedar, e ele faz um trabalho de chão verdadeiramente sensacional. É um cara que domina bem posições, que passa muito bem, que trabalha bem finalizações também. Então, eu imagino que para essa luta
aqui vai ser mais isso que vai contar. Ele vai conseguir trocar, mas é definitivamente a área de mais risco para ele. Então eu imagino que ele vai colocar ali alguns golpes, mas colocar essa luta para baixo, que é onde que eu acho que ele tem uma vantagem bem significativa, dominar o adversário lá, dominar a posição e levar essa luta dessa forma. Acho que ele é muito favorito e meu palpite está nele. Eu diria que de todos os adversários que o Kevin Borjas enfrentou no UFC ali e perdeu, né, os 4 caras que ele perdeu, só o Joshua Van mesmo que é melhor que o mascote. E olhe lá, hein, porque no futuro a gente não sabe. Mas é isso aí, vamos que vamos para a próxima. O próximo confronto é entre o Raider Amil contra o Christian Rodrigues. A luta é entre 2 caras com um estilo muito parecido, né? 2 wrestlers com certo poder de nocaute ali. O que podemos dizer, Barbie? O favoritismo é do Christian Rodrigues e eu creio que não está errado, né? As casas de apostas estão apontando o vencedor certo. O Christian Rodrigues é um lutador bem melhor do que o Raider Amil, sabe? O Raider Amil é um lutador decente que dentro do UFC ele teve aí uma sequência de vitórias muito baseada na fisicalidade dele, que é um cara muito rápido, é um cara muito forte, é um cara que bate com combinações muito rápidas. Acho que a vitória dele em cima do William Gomes, inclusive, foi uma coisa que me surpreendeu. Tem um boxe bem decente e o William Gomes é um trocador também muito bacana, mas depois disso foi imediatamente nocauteado pelo José Delgado e depois foi dominado pelo Jamal Emmers, principalmente sendo quedado várias e várias vezes. Está enfrentando aqui o Christian Rodrigues, o famoso matador de prospectos dentro do UFC, que está vindo de 2 derrotas consecutivas, uma para o nosso Misael Costa e a outra para o André Filho. Christian Rodrigues é um cara que boxeia muito bem, tem bons golpes no corpo, tem bons jabs, boas combinações, defende queda muito bem também, e é um cara que tem um bom condicionamento físico e se aproveita quando o oponente começa a cansar. Aí ele começa a trabalhar ajoelhados nas entradas de queda do adversário e fazer tudo isso mais. Para essa luta aqui, seria interessante para o Christian Rodrigues trabalhar um jogo mais pesado em termos de wrestling, jogo de solo, que é uma coisa que ele normalmente incorpora nas lutas dele. A gente às vezes não vê porque ele muitas vezes está lutando contra outros grapplers, sabe? A maior parte desses prospectos que ele matou foram wrestlers muito prodigiosos, e é aí que a defesa de quedas dele entra em jogo, mas ele por si só também é um wrestler muito bom, também é um cara que trabalha muito bem em seu jogo de solo, e eu acho que é isso que ele vai fazer contra o Raider Amil, que eu acho que é assim que ele vai vencer a luta. Para mim é um favoritismo muito claro para o Christian Rodrigues aqui, e imagino que seja um favoritismo correto. Muito bem, depois a gente vai ter o Vinícius Lockdog Oliveira, ele voltando depois de ter perdido para o Mário Bautista, né? Teve 4 vitórias no UFC, acabou sendo freado aí no último confronto. Vai estar enfrentando o André Fili, que está substituindo o Giga Chikadze, né? A luta original era o brasileiro contra o georgiano. Barbie, favoritismo continua com o brasileiro, ainda mais pro André Fili ter pegado essa luta de última hora. A experiência aqui não vai pesar pro André Fili? O Vinícius Lockdog vai passar por cima, como as casas de apostas estão dizendo? Cara, eu imagino que o Vinícius Lockdog seja o favorito de fato aqui, até porque fazendo menos porte peso, eu imagino que cobre menos do corpo dele. É um cara de boa pressão, é um cara de bons chutes baixos, é um cara que executa o jogo mais do que faz o jogo perfeito, sabe? Como dizer, ele sabe a estratégia, mesmo que a execução dele não seja a mais perfeita do mundo. Se você tem que pressionar, ele vai pressionar, mesmo que seja de forma atabalhoada, e isso vai dar resultado. Até o momento, a luta que ele perdeu dentro do evento e os momentos que ele tomou atraso para adversários, como foi contra o Bernardo Sopade, como foi até contra o Ricky Simon, isso aconteceu através de quedas, o adversário colocando essa luta para baixo e conseguindo dominar ele lá. O André Fili às vezes faz esse estilo de jogo, mas não é muito o que ele faz. Eu acho que o Vinícius representa uma ameaça suficiente em termos de explosão física, de conseguir se levantar e conseguir trabalhar danificando o adversário em pé, para fazer esse jogo não contar muito. Eu acho que vai ser uma luta mais de trocação. O André Fili é um cara muito grande para a categoria dos pesos penas, tem uma vantagem significativa tanto de altura quanto de envergadura em cima do Vinícius, que está subindo de categoria. Então existe um certo medo aqui, existe um certo receio, com toda a certeza, mas acho que uma luta de trocação aqui, vamos ver como é que o Vinícius vai se adequar à categoria nova, mas eu enxergo um certo favoritismo nele, sim. O meu palpite está nele. O André Fili é um bom trocador, consegue trocar das duas bases, tem bons jabs, tem um bom poder de nocaute, mesmo ser um cara muito alto, muito longo, ele carrega um bom poder nas mãos, mas não é uma coisa que eu vejo afetando muito o Vinícius nesse casamento específico. Eu acho que é um casamento bom para ele começar na categoria, então o meu palpite vai ficar com ele.
É isso aí. E depois a gente vai ter o Ion Cutelaba contra o Navarro Stirling. Luta pelo peso meio pesado. O Stirling favorito nas casas de apostas, né? O parceiro de treinos aí do Israel Adesanya e companhia. E o Cutelaba, um cara mais experiente no UFC, mas é um homem de, eu ia dizer altos e baixos, mas ele tem muito mais baixos do que altos. Ela vem de vitória sobre o Omar Sy. Favoritismo, como eu disse, pro Stirling, mas podemos esperar de repente alguma surpresa também para essa luta, Barbie, porque na última vez que o Cutelaba era zebra, ele quebrou a banca contra o Omar Sy. E aí? Adivinha você quem tinha ido de campo minado no Ion Cutelaba? Tinha sido o seu capitão, mas enfim. O que acontece para essa luta aqui é que definitivamente eles estão subindo aqui o nível da competição para o Stirling, que é um cara que eles estão criando bem aos poucos na categoria dos meio pesados, sabe? Ele é um cara de muita qualidade técnica, bons fundamentos, bom kickboxing, chutes muito fortes, bom poder de nocaute, bons uppercuts, combinações, trabalho de golpes no corpo, boas joelhadas. Ele vem fazendo tudo muito bem, mas é um cara que ainda me parece um pouco duro, sabe? Realmente parece que ele tá lutando como se ele estivesse batendo nos pads do treinador. O que não é exatamente uma coisa ruim, mas é aquela coisa que você enxerga de caras que começaram a aprender artes marciais um pouco mais tarde na vida deles. E é um cara extremamente atlético, tá subindo aí, como eu falei, tá subindo o nível e tá pegando um cara, o Ion Cutelaba, nesse tipo de casamento, ele definitivamente vai querer ir pra queda, que é uma coisa que ele faz muito bem. Ele tem um jogo de chão subestimado, mas o Cutelaba também é um cara extremamente burro, sabe? Ele não opta por esse jogo quando toda vez que isso é necessário, ele não opta toda vez que é óbvio, e eu acho que, mas para ser sincero, eu acho que é uma coisa que ele vem recorrendo mais e mais, e eu imagino que seja o jogo correto para ele aqui. Porque mesmo que ele tenha o poder de nocaute, ele não é um cara que pode enfrentar o Stirling em termos de fundamentos técnicos, em termos de defesa. Imagino que ele vai tomar um couro, inclusive em termos de cardio. O Stirling é bem superior ao Cutelaba. Então é uma questão de tentar explorar essa defesa de quedas ainda pouco explorada do Stirling, mas até o momento ele vem lidando muito bem com a fisicalidade dos adversários. Eu enxergo um favoritismo para o Stirling, mas essa é uma luta definitivamente interessante. Como eu falei, subiu o nível e colocou um jogo que é um jogo um pouco complicado aqui de se lidar. O Cutelaba é um cara que coloca pressão, ele é um cara com muita experiência já dentro do evento e é um cara que tem um jogo para complicar. Então vamos ver como é que vai ser. O meu palpite está indo ainda no Stirling. Definitivamente uma luta bem intrigante. E aí, Barbito, chegamos na luta principal, em que temos de um lado um português, do outro lado um japonês. Não é a Copa do Mundo, mas é MMA, Japão versus Portugal. Vamos começar falando pelo corner azul, pelo que está zebra nas casas de apostas. Kyoji Horiguchi. Explica para nossa audiência, Barbie, para quem não conhece o Kyoji Horiguchi, qual é o tamanho da encrenca que o Manel Kape vai encontrar pela frente nesse sábado? É uma senhora encrenca, até se considerar que essa luta é uma revanche, e a primeira luta foi dominada pelo Horiguchi. Deu uma surra mesmo, finalizou sem muitos problemas. Horiguchi é um cara que consegue aliar muitíssimo bem a base dele de karateca, com entradas e saídas extremamente velozes, com um bom fundamento de boxe, principalmente em termos de movimentação de cabeça. Então ele vai entrar na velocidade da luz, vai fazer um pêndulo, golpear na saída e também sair na velocidade da luz, sabe? Tem ótimos chutes médios, chutes altos que fazem muito dano no adversário, uma movimentação excelente, defesa de quedas muito forte mesmo. É muito difícil impor esse jogo nele. As únicas lutas que ele perdeu fora do UFC, né? Porque ele saiu mesmo com uma sequência boa dentro do evento. Ele saiu ali em 2016, depois de 3 vitórias consecutivas, vai entender. E teve muito sucesso no Rizin, teve muito sucesso no Bellator também. Acabou que ele perdeu algumas lutas, porque ele estava lutando fora da sua categoria normal, estava lutando no peso galo contra adversários que tinham uma vantagem física muito significativa em cima dele, e ainda assim entregando lutas duras para esses caras, sabe? Ninguém teve vida mole com o Horiguchi, não. Os
caras que conseguiram vencer ele conseguiu se vingar depois. Mas é um dos lutadores da categoria dos pesos moscos que eu mais gosto de todos os tempos, sabe? É um cara muito bacana de se ver lutar, um cara muito técnico, excelentes ganchos de esquerda, muito rápido, ótimo jab também. Cara muito bom realmente em todos os aspectos da coisa, e isso aqui é uma desses esquemas que você começa a entender que você tá ficando velho, sabe? Porque quando o Horiguchi surgiu no MMA, quando ele apareceu assim, ele era um jovem prospecto de 23 anos. Agora ele já é um velho senhor de 36 anos, sabe? E obviamente, em termos de luta, 36 anos nunca vai ser velho, mas em termos de idade esportiva, já é uma idade mais avançada, e obviamente já começa a cobrar algumas coisas dele em termos de reflexo, a velocidade dele, que é um pouco menor do que era antes, mas ainda é um lutador excepcional, que teve 2 vitórias nesse retorno dele para o UFC, 2 vitórias incríveis, passando o caminhão em competição de alto nível, dominando em todas as áreas, conseguindo defender as quedas, conseguindo machucar com facilidade, quase não sendo tocado nessas lutas. Então, torço muito para ele e espero todo o sucesso do mundo para o Horiguchi. Um dos melhores lutadores que já apareceram nos pesos moscos. E do outro lado, Barbie, o Manel Kape, nessa revanche, como que você vê a postura do português? Está num excelente momento na carreira. E o Manel Kape ganharia esta coroa do Capitão Carisma de um dos melhores lutadores que já surgiram no peso mosca? Ou ainda não? Eu acho o Kape muito de lua, sabe? Isso aqui essa última sequência dele, as últimas vitórias dele, eu acho que assim, mostraram que ele é definitivamente um dos melhores lutadores da atualidade, mas eu ainda fico na expectativa que ele vai pegar um cara que vai conseguir colocar um jogo de quedas adequado, ou vai conseguir se defender bem em pé, e subitamente o Cap não vai entregar mais o mesmo nível que ele entrega, sabe? Pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas até eu ver ele tendo esse mesmo nível de performance que ele teve nas últimas lutas, contra um jogo mais variado, contra wrestlers e contra caras dentro do top 5, eu vou frear um pouco as minhas opiniões a respeito dele. Mas Cap é um super atleta, é um ultra atleta aqui, porque é um cara estupidamente explosivo, poder de nocaute altíssimo, cardio excelente, velocidade excelente. Não acho que ele nem seja o melhor boxeador, mas é um cara que enxerga tudo, sabe? Ele enxerga tudo, tem um queixaço também. Muitas vezes ele se deixa ser atingido pelo golpe para contragolpear, e ele consegue machucar o adversário mais do que é machucado na maior parte dessas vezes. Você vê a luta dele contra o Brandon Royval, e é até interessante você ver essas lutas do Cap, porque ele começa a se diferenciar do adversário à medida que a luta vai transcorrendo, mas ele toma muitos golpes, só que os golpes não causam o mesmo dano, o nível de dano é completamente diferente. Até essa luta contra o Aswal Mabayev, que o Cap dominou de ponta a ponta, ele foi muito atingido, mas para ele não faz diferença, não liga, sabe? É um cara que causa muito dano, muito rápido, muito fácil, muita explosão física, também é um wrestler decente, ele pode ser agressivo com o wrestling dele, mas em geral ele utiliza seu wrestling mais para manter a luta em pé e conseguir trocar lá, e é aqui que eu acho que ele tem mais problemas, né, porque quando o adversário começa a entrar em quedas, ele começa a ter que se preocupar com mais coisas, se deixa mais aberto, tanto na trocação quanto na defesa de quedas, justamente por ter que se preocupar com tantas coisas diferentes. Acho que é um lutador muito perigoso. Potencialmente, eu acho que é o peso mosca mais perigoso da atualidade nesse sentido, porque é um poder de nocaute, uma capacidade de explosão muito absurda, e é uma coisa que ele consegue levar a longo prazo. Ele consegue fazer lutas de 3 rounds, não fez ainda uma luta de 5 rounds, mas 3 rounds com muita tranquilidade, mantendo o mesmo nível, mantendo o mesmo volume, dando surra nos adversários. Perfeito, Barbie. E aí, o que o povo quer saber, né? Quem vence essa luta? O favoritismo do Cap nas bolsas de apostas vai se configurar, vai se transformar em realidade? Ou você vê esse exímio lutador, que é o Kyoji Horiguchi, quebrando a banca pela segunda vez consecutiva numa luta principal de UFC? Quem vence e como? Olha, eu vou dizer a princípio que eu adoraria ver o meu Kyoji Horiguchi vencer nessa luta, mas não é o meu palpite. Eu acho que aqui a questão da idade, a questão da piora mínima dos reflexos do Horiguchi aqui, e também o fato que
mesmo para a categoria peso mosca, ele já apresentou vulnerabilidades em termos de queixo. Ele já foi nocauteado algumas vezes, já sofreu alguns knockdowns que você fica, meu Deus do céu, você é peso mosca, você está numa categoria que as pessoas não batem exatamente pesado, você não deveria estar sofrendo esse tipo de coisa, sabe? Isso aqui me apavora para esse confronto, porque ele está enfrentando um pegador, um cara com imensa qualidade, que vai, tipo, pressionar ele, colocar o Kyoji perto da grade. Obviamente o Kyoji vai acertar também, vai acertar seus cantos de esquerda, vai acertar seus chutes, mas a questão aqui é como que o Cap consegue manter essa pressão no adversário, consegue também se esquivar dos golpes que vem quando ele está pressionando para contragolpear. Ele cria ângulos muito bem, é um cara muito rápido. Então, nessa altura do campeonato, eu acho que esse é um casamento muito ruim para o Kyoji em termos físicos, sabe? Porque ele está enfrentando um cara que pode não só competir, mas possivelmente ser mais rápido do que ele, mais potente do que ele, mais explosivo do que ele. E o que hoje tem que encurtar aquela distância. Se ele conseguir colocar um jogo de wrestling aqui, seria muito bacana. Seria muito bom pro Horiguchi conseguir colocar essa luta para baixo, trabalhar um jogo de grappling. Ele faz isso muito bem. Mas aqui eu vou apostar um pouco mais na juventude, na superioridade atlética. E não dizendo que o Cap também não seja um cara técnico. Ele é muito bom no que ele faz, com toda a certeza. Eu só não acho que ele seja o melhor lutador entre os dois. Mas nessa altura do campeonato, ele é o mais dinâmico, o mais atlético. E eu acho que isso vai contar mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que vai ser uma boa luta, uma luta competitiva, talvez até com uma certa superioridade para o Horiguchi, até o momento que o Cap vai começar a causar dano sério em cima dele e eventualmente conseguir o nocaute. Então, meu palpite vai ficar com o Manel Cap. Tristemente, torcendo contra. Espero que ele apanhe demais. UFC Vegas 119, Manel Cap versus Kyoji Horiguchi. Campo minado. Não, ainda não. Batemos 1.000 seguidores. Quem nos acompanha aqui há mais tempo, Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas, escuta eu prometer que quando a gente batesse indecentes 1.000 seguidores, neste que é o melhor e menos humilde podcast de MMA do planeta Terra, ou seja, poucas vezes o mantra do Chapolin Colorado valeu tanto. Sigam-me os bons. Vocês que estão aqui, vocês são bons. Vocês são bons. Obrigado. 1.000 seguidores, né? Gente, vale muito, porque aqui o nível é alto, o sarrafo aqui é lá no alto. O que ia acontecer, Meloto, quando a gente batesse 1.000 seguidores? Eu falo isso há mais de 3 anos aqui. A gente ouviu um cocoricó assim, ó, com gosto, sabe? Um cocoricó diferenciado. É de quem? Explica direito, Meloto. Um cocoricó daqueles, assim, de vender pay-per-view, cara. João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, vai se despir dessa personalidade de capitão e virar uma galinha. Uma galinha. Pois é. Barbie vai trazer a galinha mais carismática da história deste planeta. Quero saber o seguinte, Barbie, você tá pronto? Sim ou não? Senhoras e senhores, eu não estou pronto. E eu vou pedir aqui para vocês paciência com o seu capitão, porque eu vou entregar para vocês a melhor galinha de todos os tempos. Mas eu preciso aqui de uma semana que eu vou praticar todo dia, na frente do espelho. Vou olhar nos meus olhos e vou me convencer que eu sou uma galinha. Porque se o Capitão Carisma consegue convencer qualquer um a fazer qualquer coisa, eu vou me convencer de que eu sou a maior galinha de todos os tempos. Então não se preocupem, porque semana que vem, voltem aqui neste podcast, quinta-feira, vocês verão. Barbie, só para eu entender, você teve 3 anos para se convencer, ou você nunca acreditou que a gente fosse bater 1.000 seguidores? Rapaz, você não quer que eu responda essa pergunta. Você não quer. Não, por favor. Eu me recuso a... Onde estão meus advogados? Meloto, fala com o rapaz aqui. Pelo amor de Deus, cara, eu tava tão feliz que ia ter uma galinha hoje. Barbie, a sua galinha. Barbie, traz pra jogo, cara. Aqui, tipo assim, a câmera aberta, isso aqui é ao vivo. A gente um dia vai fazer o podcast ao vivo. Como é que vai ser quando não for ao vivo?
Traz pra jogo aí. O que eu tô trazendo pra jogo agora? Não sei, o que você não quer? Responda a minha pergunta. 3 anos pra treinar essa galinha e precisa de mais uma semana? Senhores, eu vou ser sincero com vocês que em 3 anos você para de treinar a galinha em algum momento, né? Imagina só todo dia você acorda 5 minutos de galinha, aí passa 1 ano, passa 2, você pensa, vou parar por um instante. Então deixem eu voltar pro ritmo. Bom, semana que vem, então, ele estará em Camp, para trazer a maior galinha já vista neste planeta, desde o início do planeta, desde a formação das placas tectônicas. A maior galinha de todo o centro está prometida. Ele precisa de 1 semana para lapidar o diamante. Essa galinha vem sendo treinada aí já, porque até eu já vi. Então é isso. Calma, agora sim, Campo Minado. Campo Minado. Recap, em homenagem ao Galvão Bueno que está no SBT. Recap do Campo Minado do evento passado, Topuria versus Gate. É brincadeira. Eu fui de Steve Garcia vencendo o Diego Lopes. Quen. Lutaça, né? E se eu disser que eu fiquei triste com o resultado, eu estaria mentindo. Eu adoro Franja. Que vitória. Que lutador. Uma ressalva aqui, é só porque eu não queria deixar isso passar batido, mas, cara, o Diego Lopes lutou mal, hein, bicho? Que isso? Eu assistindo aquele negócio e eu já tava assim, meu Deus, Campazzo vai ganhar fácil. E é interessante porque o Diego Lopes, ele é um cara que bate super pesado, ele tem um bom gancho de esquerda, ele tem bons fundamentos ali na média para curta, mas ele resolveu lutar numa distância esquisita. A estratégia dele foi estranha. Aí quando ele resolveu, vamos baixar a porrada nesse cara, ele ganhou em 10 segundos. Parada fulminante. Não, um outro caminho que ele poderia ter escolhido era o caminho do grappling, né? Ele também, é um ótimo finalizador. Enfim, ele realmente escolheu o caminho mais difícil e perdeu o primeiro round. Mas é um lutador de muita definição, né? O Diego, vou te falar, tem a Kryptonita Volkanovski ali só, hein? Lembrar que até por cima do Jean Silva ele passou. Meloto foi de Caio Dalcaus. O Meloto, a gente passou vergonha aqui, mano, no palpitão no canal Contra Golpe, hein? Porque eu comprei esse teu barulho aí, eu achei que podia dar essa zebra mesmo, Bonico nunca me convenceu, isso aqui é verdade, e cara, não deu nem pro cheiro, hein, Meloto? Caramba, teve gente tirando barato da nossa cara lá no canal Contra Golpe, eu achei que a gente ia chegar todo paquitão na segunda-feira de manhã lá, respondendo, vamos ficar pianinho, sair no sapatinho, que puta que pariu, o Bonico tirou o cara pra nada, hein, Meloto? A gente resolveu fazer igual o Poatan, correr riscos, né? Então, a gente escolheu um risco errado, mas assim, é o desconhecido. E eu não sabia se o Carl Dawkins tinha evoluído tanto ou não. Eu vou no Dawkins. Você não sabia porque você não escuta seu capitão. Mas tu tava se baseando por 30 segundos de luta, não tem como dizer que o cara não é mais o mesmo, que o cara evoluiu, que o cara não evoluiu. Não tem, é desconhecido. Agora, palpite melotástico, senhoras e senhores. Não, cara, assim, o Von Nickel, pra mim, ele não tem coração de lutador. A forma como ele perdeu pro Rainer the Leader, a hora que pegar um outro cara que também tem poder de nocaute, ele também vai ceder. Eu achei que o Kyle Dawkins pudesse ser esse cara, mas não é, infelizmente. Agora, quem não foi de Kyle Dawkins tava esperando qual surpresa que acontecesse no evento, né? O Derek Lewis? O Gate? Então, assim, todo evento geralmente tem uma surpresinha. Eu fui nessa, não deu. Tá certo. O fato é que eu errei, você errou e o Barbie acertou mais uma vez. Barbie foi na bola segura, né? Porque friamente analisando ali, a maioria dos especialistas que não são pachecos estavam indo de Ciryl Gane contra o Poatan. E eu, que não sou pacheco, fui de Poatan porque eu estava com uma intuição que falhou. E o Ciryl Gane venceu pagando 1,91. A gente tem o seguinte e hediondo placar. Barbie em primeiro com 9,79. Meloto em segundo com 4,61.
E eu, Rampazzo, em terceiro com 1,63. Eu vou repetir o primeiro e o terceiro. Barbie com 9,79, eu com 1,63. O que está acontecendo? Eu, o vencedor do primeiro campo minado. Eu, o vencedor moral do segundo campo minado. Porque fui na cola do Barbie. O que está acontecendo? Eu vou repetir. Barbie com 9,79 em primeiro, eu em terceiro com 1,63. É papo de jogar a toalha agora. É papo de falar, joguem vocês dois. Que é isso, cara? O que precisa acontecer aqui? Vamos lá. O primeiro a falar é você, Barbie, o líder absoluto, com mais de 5 pontos de frente do segundo colocado. Vocês estão entendendo que até quando eu aposto no azarão, o Rampazzo dá um jeito de falar que foi a bola segura. Mas dessa vez, eu vou no favorito. O meu palpite está indo de Manel Cap para vencer Kyoji Horiguchi, porque pelo menos se vencer, eu fico feliz de uma certa forma. Eu quero dizer, eu sou o segundo a falar, eu quero dizer que eu vou tentar driblar a morte. Eu vou driblar o tempo. Eu vou driblar o destino. Eu vou driblar a morte, o tempo e o destino. Eu estava indo de Carol Rosa vencendo Luana Santos pagando 1,72. O que aconteceria se eu fosse de Carol Rosa vencendo a Luana Santos? Obviamente, a Luana Santos ia ganhar. Então, eu estou indo no sapatinho de Luana Santos vencendo a Carol Rosa por 2, pagando 2,05. Tá? A morte, o tempo e o destino estavam achando que eu ia de Carol Rosa, mas eu tô indo de Luana Santos. É isso, pagando 2,05. Vai lá, Meloto, você. Rampazzo aqui, não, peraí, Rampazzo aqui tá querendo enganar vocês, falando, eu enganei a morte, mas o que ele fez foi escutar a análise do seu Capitão Carisma e decidiu mudar. Vai lá, Melo. Estratégia boa, né? Driblou o destino. Eu vou de Leon Shabazian, pagando 3,44, né? A odd ali à direita, vencendo o Levan Shokeli. Vou chocar o mundo aí. Eu não conheço esses dois direito. Nível baixo. Certamente os dois têm ponto fraco ali que um pode explorar, jogar moeda pro alto aí. Esse cara que vem do Bellator aí, perdeu várias no Bellator. Acho que vai perder agora. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe mais? Pelo menos ali o Barbie tá atrás. Até rimou, hein? Bom, o placar do Quem Sabe Mais está Meloto, 14 pontos em primeiro, e Barbie, 9 pontos em último. Quem fizer 50 pontos primeiro vence o programa, vence o quadro, ganha uma medalha, ganha um piques do outro. Aí vocês depois decidem qual o valor. Então tá Meloto 14, Barbie 9, Meloto na frente, Meloto escolhe. Meloto, você quer o lutador A ou o lutador B? Lutador B. Então Meloto foi de lutador B. Meloto, dica de 1 a 5, por favor. Eu tô pegando o card aqui só pra ter, né, em mãos. Eu vou com a dica de número 5. Por favor, os dois abram o card principal, que já está na tela aqui, que o Thiagão já colocou, e eu quero mão no rosto na hora que forem dizer as dicas. Card aberto. Qual dica você quer, Meloto? Repete, por favor. Dica de número 5. Dica de número 5 é: tem um cartel de 36 vitórias e 5 derrotas. Meloto, não tem muito tempo, não. Ou você fala o lutador, ou você fala a dica. Eu vou falar o lutador. Quê? Eu vou falar o lutador. Eu vou chutar. Você vai falar o lutador. Pela experiência de todos ali, eu acho que tem um nome que é mais favorito para o Kyoji Horiguchi. Acertou. Inacreditável. Uma dica... Mas o que é isso, senhora? O que é isso? Bom, pela segunda vez consecutiva, Meloto crava o Quem Sabe Mais na primeira dica. O Barbie, donzelas e cavalheiros. Não venham me acusar de que eu estou dando dicas fáceis. Foi um mérito do Meloto, não só
com um acerto, com base nessa única dica, mas em ter escolhido esta dica, que das 5 dicas era a mais fácil. A dica 1, por exemplo, é um dos lutadores ranqueados do card. Como que o Meloto ia fazer 5 pontos se tivesse escolhido a número 1? A dica número 3, a dica número 4 não tem o inglês como língua nativa. Como que o Meloto ia fazer 5 pontos com essa dica? Não, ele foi na 5, e aí teve o mérito de raciocinar e chegar à conclusão que, com mais de 40 lutas, né, não tinham tantos para ser ali, foi no Kyoji Horiguchi. Mas teve um fator sorte aí ajudando o Meloto nessa também, indo na dica 5. Barbie, para você ficou então o lutador A. Vamos ver se você tem sorte ou azar, porque também tem dica aqui que pode te ajudar. Mas vai depender um pouco da tua intuição e da tua sorte. Diga lá, Barbie, de 1 a 5. Meu Santo Cristo, espera aí. Ó, abri o card. Se eu tirar as mãos, eles podem me desqualificar. Tá o card aberto. Dica número 2. Fala português. Ô desgraça, hein? Ô desgraça. Tem quantos caras? Tem 1, 2, 3. Isso considerando que nenhum aprendeu português depois. Dica número 4. Vem de 7 vitórias nas últimas 8 lutas. Ô desgraça essa dica também. Barbie, eu vou te dar 5 segundos aí para ver se você acerta. Manel Cap. Belo palpite, acertou. Ei! Com essas duas já dava para arriscar mesmo. Então, o Barbie fez 4 pontos. O Meloto e Barbie, vocês acham que eu tô muito bonzinho nas dicas? Eu só fiquei com dúvida se isso aí não era aplicado pro Vinícius Lockdog também. Cara, eu também. Mas foi poderia. Chute. Eu não tinha certeza. Poderia, mas o Barbie acertou. Eu não tinha certeza absoluta se era o Cap, eu até fui checar, mas o Vinícius Lockdog tá com 6 vitórias nas últimas 7. Se você sair uma para trás, ele perdeu também. Então, e vamos lembrar que isso pode se aplicar a diversos lutadores, porque ainda sobravam 3 dicas. A dica número 1, por exemplo, Starboy é o seu nickname. Isso não. Essa eu teria acertado de uma vez. Desgraça. Pois é o que eu falei. Então, Meloto amplia sua vantagem, indo para 19 pontos. Eu vou ter que começar a dificultar aqui. Senão isso aqui vai chegar em 50 pontos muito rápido. E o Barbie, por sua vez, não fica tão atrás assim. Fez 4 pontos e foi para 13 pontos. 19 a 13 pontos. Tá interessante essa disputa. Comentem aqui, por favor. A gente quer saber a real, tá? Não estou perguntando para receber elogios. Quero saber o que vocês estão achando desse quadro. Quem sabe mais? É enfadonho? Você dá uma adiantadinha para ver logo o tapinha de despedida? Ou é divertido? Comentem. Quero realmente saber o que vocês estão achando desse quadro. E bora empacotar esta edição de 3 tapinhas. Quero ficar por último desta vez. O meu tapinha de despedida será el último. Tá aqui uma dica já para quem vai o meu tapinha de despedida. Meloto, por favor, chega mais. Qual é o teu tapinha de despedida, meu amigo? O meu tapa, ele vai na cara do Dana White, do UFC, porque, embora ele tenha feito esse evento grandioso que merece aplausos, mas, gente, olha o calendário do UFC. Nos próximos 2 meses, a gente só vai ter Conor McGregor e Max Holloway como uma luta grandiosa, como um evento numerado. O próximo evento, depois do evento do Conor, que é o UFC 330, 15 de agosto, que vai ter provavelmente o Islam Makhachev, Mackenzie Dern. Cara, é muito tempo sem um evento de alto nível mesmo, né, com disputas relevantes, sem contar que esse último agora, ele já era meio criticado, né, não era 100%, não era unânime, que a gente estava 100% né, com lutas que a gente queria ver. Então, é uma crítica aí que eu quero fazer ao UFC, porque, cara, isso aí é lamentável. A gente quer ver as disputas de cinturão ocorrendo,
esse card aí do Conor McGregor não vai ter disputa de cinturão. Então, acho que eles merecem um tapa na cara por conta disso. Cara, com certeza. E assim, que loucura isso, né? Que loucura, assim, é uma coisa de verdade, é um pouco subjetivo o jeito que eu vou falar agora, mas assim, a sensação que eu tenho é uma sensação, assim, é de que o UFC nunca esteve tão sem graça como está hoje. E aí quando você vai olhar os números de disputa de cinturão, de cards interessantes, você tem, aí cientificamente a sensação é comprovada. Que triste isso, e eu tenho a desconfiança que eu tenho é de que isso acontece pelo absoluto monopólio que o UFC tem. Com o claro enfraquecimento da PFL, a extinção do Bellator, sabe, posso fazer o que eu quiser, vai perder concorrente, vai perder a assinatura da Paramount, complicado, né? Os problemas do monopólio neste mundo capitalista. Barbie, a palavra está com você. Bom, senhores, eu vou dar aqui 2 tapas e os 2 vão ser nas costas, são mais ou menos na mesma pessoa aqui, mas um é no Justin Gaethje, obviamente, e no outro é no estrategista do Justin Gaethje, porque aqui, eu vou ser bem sincero com você, soldados, o resultado da luta é quase irrelevante para mim nessa hora. Claro que fica ainda maior por conta do resultado, mas o fato é que no final do primeiro round, que foi um round parelho, foi um round contestado, eu vi muita gente pontuando aquele primeiro round pro Topuria, eu já estava comentando com pessoas do meu lado, eu acho que eu nunca vi uma estratégia tão bem feita quanto essa. Na minha vida, eu nunca vi uma estratégia tão bem feita quanto essa. E não só isso, mas também a execução do Justin Gaethje, porque a ideia do Justin Gaethje como lutador sempre foi que ele era um lutador que era menos do que as habilidades dele, no geral. E eu comentei isso aqui na semana passada, como que o Gaethje, ele era um lutador de pressão, com alta intensidade, uppercuts a partir do clinch, combinações, golpes no corpo, resolveu se tornar um contragolpeador e subitamente ele se tornou alérgico à pressão. Ele nunca conseguiu colocar todas as armas que ele tem em uma luta só. E essa luta, cara, ele amarrou tudo. Ele amarrou tudo. Você pode assistir as lutas antigas do Gaethje e você vê que uma luta a cada 10 ele vai usar o jab dele, que é uma coisa que, assim, eu fico até com preguiça de uma certa forma, porque você assiste as lutas do Gaethje pensando como que ele vai se alejar nessa luta, que arma que ele não vai utilizar. Então, a estratégia aqui foi extremamente bem composta, porque foi uma questão de eles não priorizaram os chutes baixos, que na minha opinião eles iriam ter feito, era como eu imaginava que eles iriam tentar tirar a base do Topuria, não priorizaram isso, e até foi uma ideia boa, porque o único chute baixo que o Gaethje deu, o Topuria contragolpeou na velocidade da luz, sabe, foi uma coisa que obviamente eles treinaram muito. O que o Gaethje priorizou foi um jab, foram os chutes altos de esquerda e também essa questão dele estar constantemente iniciando as entradas de queda ou entradas no clinch para trabalhar uppercuts. E, cara, isso causou tanto dano no Topuria, tanto dano. Ele quebrou o olho do Topuria, ele tirou a visão dele, eu acho que foi nos primeiros 2 minutos de luta, a visão do olho direito dele. Dá para você ver o momento que ele acerta um uppercut e o Topuria já sente demais o olho. Tipo assim, a estratégia foi muito bem pensada. E claro que a diferença de nível técnico, assim, de nível elementar entre os 2 lutadores, na minha opinião, era tão grande, e eu acho que isso até representou na luta, porque foi uma estratégia extremamente bem feita, bem executada, e ainda assim o Gaethje quase morreu. Ele quase ficou por lá. Se a luta tivesse terminado no primeiro round, ou se tivesse terminado no segundo round, naquele nocaute, naquela hora que o Topuria deu o knockdown, eu ainda assim viria aqui e eu teria exatamente essa mesma opinião, porque a questão foi, eu achava que a diferença era intransponível, mas o fato do Gaethje conseguir chegar aqui no Topuria, conseguir fazer essa luta competitiva de qualquer forma que fosse, dele ter conseguido anular grande parte das armas do Topuria, dele conseguido machucar ele daquela forma, aquilo ali já foi muito impressionante. Então, assim, eu acho que o estrategista dele era o Trevor Whitman, que é o cara que ele já trabalha há muito tempo, um grande tapa nas costas dele, um tapa nas costas do Gaethje. Eu me lembrei aqui... Barbie, tu não acha que a estratégia do Josh Gaethje já não começou antes da luta, que era fazer um trash talk ofensivo, até pessoal mesmo, com o Topuria, para que ele entrasse pilhado e querendo, né, matar, né, o Gaethje logo no início de cara, e acabou cansando, talvez por conta disso?
Cara, pode ter sido, e inclusive eu não achei que o Topuria fez uma luta das mais inteligentes, então pode muito ter sido isso que você falou, assim, mas eu não considero o Gaethje um cara muito inteligente nesse aspecto, não, sabe? Eu não acho que ele pensou tão longe, eu acho que é só, tipo, cara chato. Quando eu vi a declaração dele, né, sobre a esposa lá do Topuria, a primeira coisa que eu pensei, cara, as pessoas estão dizendo assim, isso aí agora vai fazer com que o Gaethje seja morto, né? Eu pensei, cara, não, é o contrário. Ele quer que o Topuria perca aquela coisa cerebral dele e vá pro infight, que daí o Gaethje teria mais chance. Ao meu ver, era isso. Pode até ter sido, e pode ser que você esteja muito correto, é difícil saber exatamente. Eu acho que infight aqui, inclusive, foi uma coisa que eu aplaudo muito que o Gaethje evitou, sabe? Porque infight foi a área que ele quase morreu. O que ele estava fazendo, ele estava complicando as entradas do Topuria na distância com os jabs dele, e quando ele sentia que a pressão estava ficando muito grande, ele pegava no clinch, acertava um uppercut e a distância voltava ao normal. O Topuria não conseguiu fazer nada contra aqueles uppers. Então, eu me lembrei aqui, foi uma performance que me lembrou muito da performance do Petr Yan contra o Merab Dvalishvili, no sentido que o cara amarrou tudo que ele precisava amarrar. Ele fez uma estratégia perfeita para aquela luta e, por um momento, ele colocou tudo que ele tinha para colocar ali, ele colocou para jogo, sabe? Porque o Yan também foi um cara que a gente fala, lutador extraordinário, mas tem alguns problemas que a gente sempre fica na esperança, a gente fica na expectativa que eles vão aparecer. E por uma noite o cara amarrou tudo. Deu tudo certo. E foi esse o caso que o Gaethje fez, mas no caso dele mais impressionante, né? Porque o Gaethje, a gente já viu ele 40 mil vezes. A gente já viu ele sendo derrotado de várias formas diferentes. Eu mesmo achava ele um lutador definitivamente inferior ao Dustin Poirier, mas o Gaethje hoje pode falar, eu sou o campeão linear, eu sou o melhor peso leve do planeta. Lembra que quando essa luta foi casada, a gente estava falando que essa luta nem sequer, tipo, o Gaethje nem sequer era o top 3 da categoria, sabe? Eu não tenho certeza, não consigo garantir, mas eu não sei se eu apostaria no Justin Gaethje em uma revanche contra o Topuria, não sei se eu apostaria em uma revanche contra o Charles do Bronx, não sei se eu apostaria contra o Armando Tsarukyan, mas nesta noite, quando as luzes brilharam, no maior palco que o Gaethje já esteve, ele entregou também a sua melhor performance da carreira, e cara, um senhor tapa nas costas dele, porque foi incrível. Bom, o meu tapa de despedida, existe um tipo de texto jornalístico que é chamado de nariz de cera, que é quando o jornalista, o repórter, enfim, ele traz uma história, ele conta uma história antes do fato noticioso, que é o que eu vou fazer aqui agora. A gente tem alguns exemplos de lutadores, e aí eu posso puxar de cabeça brasileiros, que sempre me incomodaram muito, e é um dos motivos pelo qual eu nunca fui muito com a cara, porque eu tenho mais desapego do que apego por esses lutadores, que é um comportamento de ser um mau perdedor. Perde da desculpa, não reconhece a derrota. Isso aconteceu com a Cris Borg, foi uma coisa que me broxou muito com ela, derrota dela para Amanda. O Rafael dos Anjos colecionou desculpas, a torta direito. E mais recentemente, descobri, inclusive nesse podcast, com a informação que o Melo trouxe, eu nem sabia, o Poatan, que vem falar para mim que o jab foi sorte, por acaso, o jab que nocauteou não, que deu um knockdown nele. Olha as coisas que eu tenho que ouvir. Percebe que isso irrita, decepciona até. E aí eu vejo o Ilia Topuria perder a luta que ele perdeu, do jeito que ele perdeu. Eu juro por Deus, eu fui dormir, Cavaleiros e Donzelas, eu fui dormir achando que alguma coisa tinha acontecido com o Topuria, que ele tinha entrado com febre, com 40 graus de febre, que ele estava com 3 costelas quebradas, que colocaram que batizaram a bebida dele. Eu tinha certeza que ia estourar alguma notícia. E o que eu leio do cara no dia seguinte? Não tenho desculpas, eu fiz o melhor camping da minha vida. Cara, tapa nas costas do Ilia Topuria. Isso é muito raro de se ouvir depois de um lutador perder uma luta, ainda mais do jeito que ele perdeu. Tapa nas costas,
deste artista marcial, Ilia Topuria. Um grande beijo nos corações de vocês e até quinta-feira que vem. Presta, filhas!